capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 46 até o finalzinho. Esse mês, como eu falei no início do culto, nós temos refletido, meditado sobre o Deus que governa na sua palavra. As pregações têm sido voltadas à exposição do texto, a esse tema aqui que a gente tem desenvolvido ao longo do mês. Graças a Deus, acho que foi uma experiência muito boa. Lemos ao longo do mês o Salmo 119, quem participou dos cultos pôde acompanhar essa leitura. Alguns até confundiram, porque acharam que eu ia pregar o mês todo no Salmo 119, porque fiz lá no início de julho, mas a proposta era fazer essa leitura continuada de um salmo grande, em que a gente muitas vezes passa a vida e acaba que nem lê, por ser tão grande, e muitas vezes a nossa mente se dispersar tão fácil na leitura de um texto maior, Mas hoje eu queria que você olhasse comigo aqui para João, capítulo 4, e ver esse Jesus que é o Filho de Deus, que fala e as coisas acontecem, esse Jesus que é Deus, e essa palavra que sai da boca de Jesus, que tem poder para curar, para restaurar, para avivar, renovar, consolar, confrontar, converter, essa palavra que sai da boca de Jesus e pode alcançar o nosso coração hoje aqui. É por isso que tem o culto. O culto é a adoração comunitária do povo de Deus, para celebrar a Deus, adorarmos a Deus também, mas também para ouvirmos a sua voz. Nos reunimos em torno da sua palavra e da sua presença. A palavra e o Espírito são as testemunhas do Senhor aqui em nosso meio, até quando Jesus voltar. E nesse culto tudo pode acontecer, tudo. Nosso coração pode ser quebrantado, convertido, restaurado, renovado. Nossas forças para a semana, tão somente por causa dessas palavras, que não são as que saem da minha boca, mas as palavras que saem da boca de Jesus e que Ele ministra ao meu coração, ao seu coração, pelo Espírito de Deus, à medida que cantamos, adoramos, ouvimos, nos consagramos ao Pai. Por isso, leia esse texto aqui hoje com a expectativa de que o que está acontecendo, o que aconteceu é real, e o que pode acontecer na nossa vida hoje é real também, no reino de Jesus, em que espiritual e realidade ficam tão ligados que muitas vezes nós não sabemos onde um começa e o outro termina. E ele diz assim, a partir do verso 46, de novo, Jesus dirigiu-se a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, vamos lá comigo, vamos lá em casa, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Você pode ler comigo o finalzinho? O homem creu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém. Vamos orar. Senhor, nós consagramos aqui dízimos e ofertas, em fidelidade ao Senhor. Consagramos na Tua presença, não somente os que foram trazidos aqui ao gasofilácio, mas também aqueles que foram transferidos por conta corrente. Também, Senhor, o dinheiro que está na nossa conta corrente. Também, Senhor, os nossos recursos todos, nossa família, queremos consagrar a Ti, Pai.
te pedir, ensina-nos a sermos bons mordomos dos recursos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja também. Dá-nos a graça de sermos fiéis no dízimo e sermos também, ó Deus, dispostos à liberalidade através das ofertas alçadas para as causas, para as missões, para que o Teu nome seja conhecido aqui nessa terra. Ó Deus, te pedimos também que o Senhor abra o nosso entendimento, que a gente possa aqui ouvir a Tua voz, de alguma maneira temos um encontro contigo, que o Senhor nos abençoe. Usa de graça aqui, na nossa fraqueza, insuficiência, inaptidão. Ó, usa de graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João foi um dos últimos livros escritos no Novo Testamento, um dos últimos, na verdade, toda a literatura de João, desde o Evangelho, as epístolas e o Apocalipse foram as últimas a serem escritas. E se você já leu o Novo Testamento, ou pelo menos já folheou os Evangelhos, deve ter percebido que o Evangelho de João é um pouco diferente dos outros. Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados sinóticos justamente porque eles seguem mais ou menos uma mesma linha de narrativa. Marcos foi escrito primeiro, parece que dá o tom dessa linha de narrativa que vai desde o nascimento de Jesus até as últimas palavras que ele disse quando já ressurreto. Mas João é um pouco diferente, até um evangelho que tem muitos discursos, sermões que Jesus falou, tanto às multidões como aos discípulos, e ele tem uma pegada um pouco diferente, nós já percebemos. Talvez porque João tivesse ali uma preocupação diferente de Mateus, Marcos e Lucas, um pouco mais anteriores, alguns anos antes de João. Na época em que João escreveu esse evangelho, já havia um tipo de heresia ou de um desenvolvimento embrionário de uma ideia na igreja do Novo Testamento, que fazia um resgate ou uma tentativa de relação da filosofia grega com o cristianismo. Foi isso quem deu origem ao gnosticismo, propriamente dito, do século II, mas o apóstolo João já enfrentou isso, especialmente na região onde ele pastoreava, na Ásia Menor, justamente aquelas igrejas lá do Apocalipse que Jesus escreveu. Ele enfrentou isso. Um homem, por exemplo, chamado Cerinto, nesse período aqui no finalzinho do primeiro século, ele defendia que Jesus, ele não nasceu como Deus, ele nasceu como homem, e ele recebeu a prerrogativa de Deus no seu batismo, quando ele ouviu lá dos céus: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por isso por isso João escreve esse evangelho, e depois você vai ver também a primeira epístola de João, que traz elementos assim, bem confrontadores a esse tipo de conhecimento. Mas aqui no evangelho de João, Jesus é apresentado para nós, é apresentado para aquela igreja lá do primeiro século e para todos nós ainda hoje, como sendo aquele que é totalmente homem e totalmente Deus. João usa aqui uma linguagem filosófica para expressar isso, mas não precisa de que ninguém aqui seja mestre e doutor em filosofia grega para entender o que João está falando no primeiro capítulo, quando ele diz que no princípio era o quê? O quê, irmãos? E o verbo estava, e o verbo era Deus. Não precisa a gente entender nada de filosofia grega para entender o que João está falando aqui. No princípio era o verbo. João está dizendo que Jesus é esse verbo, o Logos, a palavra. E esse verbo estava com Deus, e não somente ele estava com Deus lá no princípio, mas ele também era Deus. E ele continua dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele continua dizendo que esse verbo resolveu se fazer carne e habitar entre nós, cheio da graça e da verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai.
E João vai descrevendo, à medida que ele vai desenvolvendo o seu evangelho, como esse Jesus, ele não é somente homem, mas ele é totalmente Deus. Ele é divino, ele é a própria palavra de Deus encarnada para nós. Parece muito interessante porque, à medida que a história da humanidade foi se desenvolvendo, essa mesma temática, essa mesma relação da filosofia grega com o cristianismo, essa dialética entre aquilo que Jesus e a palavra de Deus falou e aquilo que os homens, os seminários, as universidades tentam incutir na nossa cabeça, foram se prolongando e se apresentando de maneiras totalmente diferentes para a gente. É verdade que essa coisa se perdeu bastante na Idade Média, porque a filosofia grega passou a tomar conta demais da teologia cristã, mas não somente da teologia cristã. A partir do século XVI, a filosofia grega passou a ser formadora de todo o mundo ocidental, e muita coisa, e a maneira que nós aprendemos, a maneira que enxergamos o mundo, é justamente por causa desse processo de helenização que ainda está presente na vida da gente hoje. Parece que a solução da igreja para resolver esse dilema e essa questão também muitas vezes foi equivocada. Surgiu no final do século XIX um movimento chamado de liberalismo teológico, que tentou, de alguma forma, interpretar a Bíblia à luz da ciência e do racionalismo moderno. Mas também surgiu um movimento que tentou resgatar a devoção para que a gente não perdesse Jesus de vista à medida que líamos a Bíblia. E foi justamente aí que a coisa se desgringolou completamente, porque passamos a ver a Bíblia diferente de Jesus. Passamos a ver a palavra de Deus como sendo uma coisa e Jesus como sendo outra. E à medida que a gente começa a enxergar a palavra de Deus como sendo uma coisa e Jesus como sendo outra, passamos a dividir também a nossa vida em diversos aspectos, tanto no nosso coração, quando dividimos mente e coração, e afetos e sentimentos, como no nosso trabalho, quando dividimos o reino espiritual, o reino material, a vida secular, a vida material, e por aí vai. O problema disso tudo é que parece que Jesus é melhor, é mais engraçadinho, é mais afetuoso do que o que está escrito aqui no texto bíblico. E o que João está dizendo é que não há diferença entre Jesus e o texto bíblico. Não há diferença porque Jesus é a própria palavra encarnada de Deus, viva entre nós, que promove o reino de Deus na terra e que continua operando ainda hoje os seus milagres e sinais à medida que cremos no Senhor. E não pensa que é milagre somente porque levantou alguém, ou porque curou uma doença, ou fez uma coisa assim sobrenatural. Mas o maior milagre que Jesus continua fazendo ainda hoje é a conversão de uma vida. Quando alguém das trevas conhece a luz, como Jesus ou como João relata tantas vezes a respeito de Jesus aqui no Evangelho de João. E como é que João faz isso no seu Evangelho? De uma maneira bem especial. Sempre que eu lia esse texto de João, eu ficava apegado aos discursos de Jesus. Pensava que a tônica, o ritmo que João estava dando aqui à sua narrativa, era a partir dos discursos, das palavras que Jesus falou. Mas parece que João resolve escolher 7 milagres, 7 sinais, para formar e conduzir todo o seu evangelho, o Evangelho de João. Se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar, você vai ver como é que ele faz isso. Primeiro, no capítulo 2, após introduzir Jesus como sendo o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, João relata que Jesus fez o seu primeiro sinal em Caná da Galileia, quando transformou água em vinho, em um casamento onde o vinho se acabou e as pessoas estavam tristes e perdidas, sem saber o que fazer, por causa daquela grande desfeita. Foi quando Jesus ali intervém naquela festa, a partir daquilo que ele é, da sua identidade, e ele desafia a própria química, porque ele muda um elemento em outro. A água se transforma em vinho,
e a alegria continua fazendo parte daquela festa. Esse foi o seu primeiro sinal, e esse sinal está apontando para a capacidade e a glória de Jesus, que não está limitado aos elementos químicos e naturais, mas que é maior, muito maior e transcendente do que tudo. Ele transforma a água em vinho. O segundo sinal, após nós lermos aqui que Jesus visita tanto um religioso como Nicodemos, como uma mulher que já tivera tantos casamentos, chamada de mulher samaritana, inimiga do povo judeu, nós vemos que há um segundo sinal que é relatado aqui, que nós lemos e vamos voltar para ele. Jesus desafia aqui com a sua própria palavra, curando um menino que nós não sabemos a idade, é o filho desse funcionário do rei, sem vê-lo. Jesus desafia o tempo e o espaço, porque na hora que Jesus falou, aquele menino ficou curado. E há uma distância de 30 quilômetros entre o lugar onde Jesus falou e a casa desse oficial. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez aqui, que João está relatando para a gente. Logo no capítulo 5, Jesus cura um paralítico que estava à beira de um poço e ele viveu 38 anos sem andar. Irmãos, é muito tempo. Nós não sabemos o que aconteceu. Sabemos que Jesus diz a ele para que ele fosse, andasse, vivesse e não pecasse mais, para que não acontecesse com ele coisa ainda pior. Sabemos que Jesus olha nos olhos daquele homem e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E por causa disso, Jesus é criticado e perseguido pelos fariseus, porque mandou alguém no dia de sábado tomar o seu leito e andar. Mas Jesus aqui desafia a religiosidade, desafia as regras sociais, desafia aqui o pensamento que ele estava vivendo ali na época e que ele desenvolveu o seu ministério. Jesus desafiou aqui toda uma sociedade quando olha naquele homem e diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E esse é o terceiro sinal que Jesus efetua e que João vai relatando aqui. No capítulo 6, Jesus desafia a matemática quando ele multiplica pães e peixes. Veja se você resolve aqui esse logaritmo. Não tem como resolver. Havia uma multidão, 5.000 pessoas, provavelmente contabilizando aqui os homens. Muito mais do que 5.000. Havia 5 pães e 2 peixinhos. E toda aquela multidão foi atendida e comeu à vontade. E ainda sobraram cestos cheios de pães. Você tem como assimilar isso? Que conta foi essa? Será que a nossa renda mensal consegue fazer tanto assim? Jesus desafia aqui a matemática, esse é o terceiro sinal, ele multiplica pães e peixes. Depois, quando os homens queriam transformá-lo em rei, Jesus se afasta um pouco e diz aos discípulos: vão lá na frente pelo rio, pelo mar de Genezaré. E os discípulos vão, e Jesus desafia a física, andando sobre as águas. Andando. Os discípulos pensando ali que era um fantasma. Diz assim: Jesus diz: sou eu que estou aqui. E não somente desafiando a física com a densidade dos corpos e com a gravidade, mas também dizendo à tempestade: acalma-te. E tudo volta ao normal a partir da presença de Jesus, tudo volta a ter harmonia naquela situação tão caótica que os discípulos estavam vivendo. Esse é o quarto sinal que Jesus desenvolve. Logo depois ele vai dizer que é o pão da vida e aquele que dele comer nunca mais voltará a ter fome. Por causa desse discurso, muita gente vai embora e diz: é duro esse discurso, tem nada a ver comigo, eu vou cair fora. Mas os discípulos ficaram com Jesus dizendo: para quem iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? No capítulo 9, se você olhar e estiver folheando o texto bíblico, você vai ver que Jesus, mais uma vez, efetua um sinal. Nesse sinal, ele cura um cego de nascença. Nunca na história da humanidade havia acontecido algo parecido.
na história dos povos antigos, na história dos judeus, nunca alguém que nascera cego havia sido curado. Aquele homem, parece que Jesus aqui, recriando a história da humanidade, cospe na terra, faz ali uma mistura com a terra da própria saliva, passa nos olhos daquele homem e diz, vá se lavar, e aquele homem fica totalmente curado. E a partir desse sinal, Jesus diz que é a luz do mundo que ilumina esse mundo de trevas. Jesus está desafiando a ciência. Você imagine um homem que nunca enxergou. Ele não tem na sua fisiologia, na sua formação, os elementos necessários para que os olhos vejam e comuniquem essa informação que a gente está desfrutando aqui. De repente, aquele homem passa a ver. Os fariseus perguntam a ele assim, quem foi? O que foi que te aconteceu? E ele diz, eu nem sei, eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Jesus desafia a ciência, Jesus desafia os fariseus a partir desse sinal, apontando que ele é o Filho de Deus, o único capaz e suficiente para fazer uma história nova, completamente nova, e iniciando ela do zero, da matéria, assim como ele falou lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, haja luz e houve luz. E no capítulo 11 ele diz para a gente, o milagre da ressurreição de Lázaro, o 7º sinal. Lázaro jazia 4 dias morto. Vocês sabem dessa história, não é? Quando Jesus recebe a notícia, demora para ir lá na casa de Lázaro. Quando Jesus está na frente ali do túmulo, já tinha 4 dias que Lázaro estava morto, fedendo. Ainda havia ali um luto grande em torno dele. Mas Jesus desafia aqui a própria morte. Quando olha para Lázaro e diz, levanta-te. Lázaro se levanta e ressuscita dentre os mortos por causa do poder da palavra que sai da boca de Jesus. Aqui em João capítulo 11. E nenhum desses sinais tem um fim em si mesmo, mas todos estão apontando justamente para esse Jesus e essa palavra. Esse Jesus que é a própria palavra, esse verbo que se fez carne, esse Filho de Deus que é poderoso para desafiar qualquer das limitações do nosso século, seja o tempo, ou o espaço, ou a ciência, ou a matemática, ou a física, ou a química, ou os anseios do nosso coração, ou o pecado, ou até a morte. E Jesus, olhando para Lázaro, diz, levanta-te, sai da morte, sai dessa miséria, dessa escravidão que o pecado te levou, levanta-te e anda. E Lázaro volta a viver. Parece que Jesus, quando recria ali, tocando nos olhos do cego, e a partir da própria matéria, recriando ou fazendo a criação, representando a criação, agora ele dá o sopro de vida quando diz a Lázaro, sai daí, sai desse túmulo e anda. É verdade que a partir do capítulo 12, Jesus está se dirigindo à Judéia e a Jerusalém. Ele entra em Jerusalém, ele passa aqui um tempo muito precioso com seus discípulos, que é relatado a partir do capítulo 13, quando ele bota a toalhinha assim no ombro e lava os pés dos discípulos, até o capítulo 17, quando Jesus ora a oração sacerdotal e ora por nós também naquela oração. Capítulo 18, ele é preso. João relata esse processo da prisão, da crucificação e também da ressurreição de Jesus. Mas João termina o seu evangelho dizendo que se fosse escrever todas as coisas que Jesus tinha feito e todas as coisas que Jesus tinha dito, não haveria espaço na terra para tanto livro. É claro que é uma hipérbole. E não é dizer, bota em PDF no Amazon e a gente compra, baixa no Kindle. Não tinha espaço, João fala.
para tanto livro, para tanta história, porque Jesus está, ou João, está aqui relatando uma história que move a sua alma, que move a sua vida, daquilo que ele realmente defendia, não porque entendia na cabeça, mas porque estava disposto a dar a própria vida por causa dessa verdade do Verbo que era Deus, que estava no princípio e que está entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí você volta a olhar para o capítulo 4, nesse segundo sinal. No segundo sinal que nós lemos, quando vemos que a palavra falada por Cristo exerce o mesmo poder que a sua presença, o que acontece aqui é o seguinte: um oficial do rei, provavelmente esse rei era Herodes Antipas. Esse homem trabalhava para Herodes, ouviu falar de Jesus, já sabia dos milagres e do poder de Jesus, e ele caminha uma distância de 30 quilômetros até Jesus. Lá, quando ele se encontra com Jesus, ele pede socorro, dizendo o seguinte: meu filho está à beira da morte. Irmãos, não tem, talvez, situação mais difícil na vida de alguém. Se você já enfrentou algo parecido, você sabe o desespero, o tamanho que é esse negócio. Meu filho está à beira da morte. Jesus responde e vive essa situação dizendo que era necessário que os homens, que aquelas pessoas ali vissem sinais e prodígios para que pudessem crer. Jesus não está falando com isso que é necessário que nós hoje vejamos sinais e prodígios para que creiamos. Até porque os sinais e prodígios já nos foram revelados e já estão aqui para todos nós na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Mas Jesus fala para aquele povo que era necessário que eles vissem sinais e prodígios para que pudessem crer no Senhor, crer no Evangelho e crer que Ele era de fato o Filho de Deus. Jesus ouve um clamor: vamos lá em casa. Estou precisando resolver uma bronca, e não é pequena essa bronca. O que Jesus faz é o seguinte: teu filho vive. Já pensou? Irmãos, naquela época não tinha um WhatsApp, FaceTime, não tinha Skype. Você já pensou nisso? Se fosse hoje em dia, você gravava um áudio rapidinho, vê aí fulano. É ou não é? Gravava uma ligação assim de vídeo com Jesus, Jesus olhasse, levanta, resolve. Não tinha. 30 quilômetros de distância. Jesus fala: teu filho vive. Ontem eu fiz uma grande aventura, corri 15 quilômetros. Não foi fácil. Meu coach foi o diácono Valdemir, que é um maratonista, aí é outro nível. A gente foi da Torre até a Arena Pernambuco. Quando eu estava meditando hoje, lembrando dessa expressão, eu pensando, eu cheguei lá morrendo, minhas pernas pesadas. Eu nunca corri 15 quilômetros. Nunca, só ontem. Está convidado aqui para a próxima, quem quiser. Mas eu fiquei pensando assim, se eu chegasse lá, e alguém dissesse assim que minha filha, ou uma das minhas filhas, estava à beira da morte, e Jesus dizendo assim: vai, irmãos, sai força de onde não tem. Sai ou não sai? Fala a verdade. Quem aqui não correria os 30 quilômetros? Rapidinho. Bati o recorde, botava lá no running. Rapidinho. O fato é que, o que acontece aqui, é que esse homem está voltando para casa. Demora. Era uma caminhada, alguns dizem que durava aproximadamente 7 a 8 horas, tendo em vista o tipo de terreno daquele trajeto que esse homem precisou fazer. Alguns dizem também que essa hora que é informada, ela pode ser do ponto de vista judeu, sendo assim 13 horas da tarde, ou do ponto de vista romano, sendo às 19 horas da noite. O fato é que, se for às 13 horas, ele pode ter começado a caminhada e, por causa do anoitecer, precisou dormir em algum lugar e completá-la no outro dia.
ou se for à noite, ele precisou dormir para no outro dia pela manhã fazer essa jornada até em casa. E nessa jornada que esse homem faz até a sua própria casa, quando ele está chegando perto, o pessoal vai lá ao encontro dele e diz assim: teu filho vive. É a mesma expressão que sai da boca de Jesus. Jesus olha nos olhos dele e diz: teu filho está vivo. Jesus transcende aqui os limites do tempo e do espaço e diz: teu filho está vivo. Quando esse homem está chegando em casa e os seus servos o viram, vão lá ao encontro dele e diz: teu filho vive. Ele pergunta: foi que horas que isso aconteceu? Ele diz: naquela exata hora. A exata hora que Jesus tinha dito: teu filho vive, a febre o deixou e ele passou a viver. Um grande milagre acontece aqui. Um grande sinal se desenvolve aqui que está apontando para esse Jesus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, poderoso, Deus vivo que opera, que é a própria palavra viva de Deus aqui entre nós. E sendo ele Jesus assim, ele desafia o tempo e o espaço. São os dois grandes limitadores da nossa vida. São eles que causam ansiedades na nossa alma, porque muitas vezes queríamos estar vivendo um outro momento no nosso tempo, ou porque queríamos estar vivendo em outro lugar no nosso espaço. São eles que muitas vezes causam depressão, pânico, a nossa alma fica confusa, a nossa mente fica confusa por causa de uma insatisfação terrível no nosso coração. Embora haja também aspectos fisiológicos, eu não estou desconsiderando isso. São eles, esses limitantes, que muitas vezes causam amarguras na nossa alma, desânimo no nosso coração, tristeza no nosso olhar. São eles que muitas vezes causam incompreensões na nossa vida. São eles, esses limitantes, que muitas vezes causam a falta de apetite espiritual, ou melhor, a insatisfação do nosso coração, porque não conseguimos acreditar que estamos vivendo essa situação hoje, nesse lugar, nesse tempo. Essa insatisfação que faz muitas vezes clamarmos por reajustes econômicos, políticos, por justiça social, mas somente movidos por esses limitantes do tempo e do espaço, que parece que muitas vezes cegam os nossos olhos e não conseguimos perceber que somos de fato humanos e limitados nessa terra. Tempo e espaço. Jesus é o único que consegue transcender o tempo e o espaço para fazer uma coisa nova acontecer aqui na terra, na nossa vida. O único que consegue, na mesma hora que falou, o milagre acontecer a 30 quilômetros de distância. Poderia ser 300. Poderia ser 300 mil, poderia ser a distância que fosse, porque esse mesmo Jesus que, quando não havia nada, resolveu dizer: haja luz e houve luz, e criou toda essa matéria e desenvolveu toda essa mecânica que vivemos no universo entre tempo e espaço. Isso que os cientistas quebram a cabeça, que Einstein, há 100 anos atrás, resolveu desenvolver na teoria da relatividade, uma coisa absurda, mas não consegue chegar perto ainda da grandeza desse Jesus que diz e a coisa acontece. Porque a sua palavra é mais forte, é mais rápida do que a velocidade da luz, é mais forte do que qualquer coisa desse universo. E não é a sua palavra que torna a coisa espiritual ou a sua presença, mas é o conjunto deles dois que torna Jesus a palavra viva, o verbo encarnado de Deus aqui na terra, cheio da graça e cheio da verdade de Deus. Por isso diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E me parece que esse é um ponto para nós. Porque à medida que conhecemos, olhamos, nos vislumbramos, quem ativa tudo isso na nossa alma é o Espírito através da fé.
E a fé, ela é um dom de Deus, nós recebemos. Na salvação nós recebemos a fé. Mas a Bíblia também fala que a fé é um exercício de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, de fortalecimento. Muitas vezes a fé enfraquece. A fé enfraquece não por causa das situações do tempo e do espaço, mas a fé enfraquece porque passamos no tempo e no espaço não mais crermos em Jesus. O problema é que não enxergamos isso. Enxergamos a igreja que está cheia de problema, o país que está cheio de problema, a minha casa que está cheia de bronca, a minha conta corrente que está mal. Enxergamos tudo o que aconteceu. Os traumas, as pessoas que nos feriram, o desejo de viver o presente, uma coisa do passado, essa nostalgia idolátrica da nossa alma. O problema é esse, é que a fé se enfraquece à medida que não cremos, que não olhamos mais para Jesus, que não percebemos mais que Jesus é aquele que transcende tempo e espaço e diz e acontece, porque Ele é a própria palavra encarnada de Deus aqui na terra. Por isso que esse ponto é para nós aqui. Que à medida que vemos o que ativa no nosso coração, o vislumbre, a beleza e o poder desse Jesus é a fé. Você vê que a fé, ela vai se desenvolvendo na vida desse homem. Ele vai até Jesus. Isso é um ato de fé de alguém que está sendo atraído por Jesus. Mas ele diz a Jesus, como que crendo, que só poderia acontecer aquele milagre se Jesus estivesse lá presente. Ele diz: Jesus, vem comigo até a minha casa para que esse milagre aconteça, meu filho está à beira da morte. Essa fé está se desenvolvendo e se fortalecendo porque Jesus diz: teu filho vive. Por causa disso o homem creu. Porque ele creu na palavra, ele partiu, a sua vida se desenvolveu, começou a caminhar, não por causa do que ele estava vendo, sentindo, ou do que os prognósticos apontavam para ele, mas começou a caminhar porque ele cria, ele creu na palavra de Jesus. Passou a caminhar, a andar, a seguir. Mas quando ele chega em casa e vê que a coisa aconteceu de fato, toda a sua casa se rende a Jesus e adora. Toda a sua casa, porque creu, ele e toda a sua casa, ele e toda a sua casa. O homem creu. Pedro, quando estava pescando lá no mar da Galileia, a noite toda não pegou um peixe. Jesus diz assim: joga a rede ali. E ele diz: Senhor, eu passei a noite inteira pescando. Você pode dizer assim: eu passei a vida toda estudando. Você passou a vida toda buscando alguma coisa, sonhando com uma família, com um bom casamento, sonhando com uma boa vida, uma boa relação ministerial, sonhando a vida toda. A noite toda eu passei aqui batalhando, lutando para que conseguisse um peixe e não consegui. Jesus diz assim: joga do outro lado. Ele fala: mas sob a tua palavra eu vou jogar redes. E Jesus escolhe uma rede cheia de peixe, a ponto de o próprio barquinho nem conseguir comportar tanta coisa. Porque creu, e a providência de Deus aconteceu na sua casa, na sua vida. Creu, e o milagre de Deus aconteceu no seu coração. Não foi só no filho, foi no seu coração, porque creu e caminhou. Não ficou parado, não ficou resmungando, ou reclamando, ou insatisfeito, porque Jesus não fez conforme Ele queria. Jesus e Deus e o Espírito, sendo um só Deus e Pai, a Santíssima Trindade, não age da maneira como nós achamos que Ele deve agir, e muitas vezes. Não está limitado aos nossos desejos. Não está não, é o contrário. Somos nós que, à medida que o conhecemos, nos convertemos, nos moldamos, nos consagramos à sua santa vontade. A maneira como Ele quer agir, ao tempo de Deus, à maneira de Deus, ao espaço de Deus. E muitas vezes ao não de Deus, quando Ele diz não. E nós cremos. E o que muda o nosso coração não é o milagre e o sinal. Porque o milagre e o sinal aponta para Jesus.
O que muda o nosso coração é Jesus. E como nós nos apropriamos disso é a partir da fé. Por isso que eu penso aqui, a partir dessa exposição, parece que o elemento que muitas vezes faz a nossa vida caminhar de uma maneira tão fraca, frágil, insatisfeita, amedrontada, limitada, sem esperança, sem alegria, amargurado, sem força, apático espiritualmente, vem para um culto e outro, mas não tem ânimo, vontade, desejo, alegria, não pulsa na alma o desejo por Deus, é porque a nossa fé, ou os nossos olhos não conseguem mais ver Jesus, que transcende o tempo e espaço, que é maior do que essa igreja, é maior do que a minha vida, é maior do que a minha família, do que os meus problemas, é maior do que tudo. E à medida que vemos, crê no Senhor, crê no seu poder, crê na sua palavra, crê no seu Espírito, crê na sua presença ainda hoje aqui, tocando fogo na nossa alma para a gente andar com Deus aqui na terra. O homem creu no Senhor e andou, seguiu, partiu. Nós lemos, quando expus aqui o Salmo 119, algumas semanas atrás, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e o quê? Luz para os meus caminhos. O homem creu e partiu. Nós vamos encerrar o culto aqui, já já. O tempo nos limita. O relógio está aqui. O espaço. Nós vamos sair daqui para algum lugar. Amanhã, despertador, que é um dos grandes inimigos da gente, vai nos acordar cedinho. Levanta, você vai trabalhar, sair, fazer uma academia, uma corridinha, a sua faculdade, está de férias ainda, né, mês de julho. Você vai dizer, eu vou nem botar despertador, que são os meus últimos dias de férias. A gente vai sair, vai viver. Os limitadores vão continuar presentes na vida da gente. Mas Jesus continua o mesmo. O sinal que Jesus fez aqui, ele não precisa fazer hoje, porque esse sinal já aponta por si mesmo para um Jesus que é Deus aqui na terra. Mas a questão é qual o impacto que isso tem na nossa vida. Porque enquanto cristãos e filhos, nós fomos libertos do pecado para vivermos uma vida eterna com Deus. E é justamente aqui onde a eternidade faz todo sentido com a palavra de Deus. Esse é o tema de julho. Deus que governa pela palavra, conhecendo Deus eterno, a eternidade de Deus. O versículo de Isaías 40, quando diz: tudo passa, mas a palavra permanece para sempre, eternamente. Tudo seca, murcha, mas a palavra do Senhor dura eternamente. É aqui onde essa coisa acontece. Porque à medida que cremos na palavra e na pessoa de Jesus, passamos a viver não mais presos ao tempo e ao espaço, e seguimos por fé. Porque a caminhada de fé é partir não pelo que vemos, mas pelo que não vemos. Paulo fala isso em 2 Coríntios, quando diz: atentando não para as coisas que vemos, mas justamente para as que não vemos. Nós não somos acostumados a viver assim. Somos acostumados a viver presos ao celular, olhando toda hora o que está acontecendo no mundo, recebendo aqui as notificações todas da terra. Somos acostumados a viver olhando para a nossa conta corrente para ver se o dinheiro vai chegar lá. 5 pães e 2 peixinhos, mas queremos controlar e dominar para que chegue lá, ao invés de crermos no milagre de Deus. Somos acostumados a ficar vivendo aqui presos ao dinheiro, ao sucesso, aos confortos da nossa vida, aos nossos próprios prazeres, desejos da nossa alma. Mas é justamente aqui, na fé, onde a eternidade, ou melhor, é justamente aqui na fé, quando a eternidade de Deus toca a terra. Passamos a viver aqui, não pelo que vemos, mas pelo que não vemos, e pela fé partimos, porque cremos num Deus que transcende o tempo e o espaço, e é o próprio Deus na terra.
É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso a gente vai sair, vai encerrar o culto. Vamos cantar uma música maravilhosa, adorar a Deus, vibrar na presença de Deus. Mas vai acabar o culto. Mas a nossa vida lá fora é fruto, é resultado do que nós cremos. De como nós cremos. A nossa ética, os nossos relacionamentos, a nossa vocação, o nosso esforço para estudar alguma coisa, para trabalhar, tudo isso, todas essas coisas são fruto da maneira como nós cremos no Senhor e na sua palavra. Por isso queria convidá-lo a orar. Quem sabe confessar a Deus, eu creio no Senhor. O desafio hoje é viver pela fé. Viver pela fé. O justo viverá pela fé. A fé que conecta a eternidade ao tempo e ao espaço. A fé que traz Deus eterno para habitar entre nós. A fé. A fé que faz o cego ver, o coxo levantar e andar, os poucos recursos se multiplicarem. A fé que faz a alegria voltar a uma festa. Faz aquilo que ninguém conseguiu fazer até hoje acontecer. E a fé que ressuscita mortos. Porque o Filho de Deus vive, e todo aquele que nele crê viverá eternamente. A fé. Senhor, ajuda-nos a andar por fé, vendo, crendo, percebendo o Senhor. Nos ajuda, Pai. Não quero aqui elaborar uma oração, mas eu te peço que o Senhor contemple o coração de cada um de nós, no nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.